inscreve no canal, liga o sininho de notificação. Então vamos lá, o tema da aula de hoje vai ser anatomia profunda do cérebro, que são os núcleos da base e o diencéfalo, o cerebelo, os nervos cranianos e o tronco cerebral. Então, os ventrículos são muito úteis para a gente revisar a estrutura do core central do cérebro, né? O core central, o núcleo central, vai ser onde que vai estar a substância cinzenta, então, da parte interna do cérebro. E eles vão ter íntima relação com os ventrículos. Em cirurgia, quando a gente identifica o ventrículo, qualquer parte dele, corno frontal, corno temporal, com base nas paredes do ventrículo, a gente consegue identificar cada estrutura da profundidade do cérebro. Então, vamos revisar aqui. A gente já falou ontem, os ventrículos laterais, eles vão se relacionar com o telencéfalo, né? São esses dois aqui. A gente tem corno frontal, aqui chama átrio, essa parte, corno occipital, corno posterior, e aqui o corno temporal. O terceiro ventrículo vai se relacionar com o diencéfalo. Então, as paredes do terceiro ventrículo vão ser o diencéfalo. A gente tem as paredes laterais, o tálamo, o teto dele também é o tálamo, a parede inferior aqui é o hipotálamo, e posterior o epitálamo, né, a glândula pineal. No mesencéfalo, a gente vai ter o aqueduto de Sylvius, que vai comunicar o terceiro com o quarto ventrículo. O quarto ventrículo vai se abrir aqui, então, posteriormente à ponte e o bulbo, e anteriormente ao cerebelo, o quarto ventrículo. A gente está mostrando aqui. Então, essa imagem é uma tentativa de uma representação 3D para a gente entender aí a relação dos núcleos da base com os ventrículos, né? Com o ventrículo lateral aqui. Então, a gente tem aqui, em azulzinho aqui, ó, o corno posterior, ventrículo lateral, né, o corno occipital, o corno temporal, e essa parte aqui é o corno frontal. Então, o primeiro núcleo da base que a gente vai falar, o núcleo caudado. O núcleo caudado, você vê que ele tem um formato de C. Ele acompanha o ventrículo, igual eu falei com vocês. Então, ele é a parede lateral e o assoalho do corno anterior e do corpo do ventrículo lateral. Depois ele é o teto aqui, ele é a parede anterior do átrio e o teto do corno temporal do ventrículo lateral. Então ele forma um C. Esse é o núcleo caudado. Bem intuitivo o nome, né? Porque ele tem uma grande cauda. E essa parte aqui é a cabeça do núcleo caudado. Embaixo aqui do núcleo caudado, que em azul também, que não é o ventrículo não, aqui é o tálamo, tá certo? Aqui é a divisão. Aqui é o ventrículo, que é o átrio, e aqui é o tálamo, tá certo? Então o tálamo ele vai estar medial ao caudado, né, o núcleo caudado, e ele vai ser a parede inferior aqui do corpo do ventrículo lateral, e também vai fazer parte da parede anterior do átrio. Depois o tálamo, ele vai fazer parte da parede superior do terceiro ventrículo e da parede lateral do terceiro ventrículo, né, do teto do terceiro ventrículo e a parede lateral do terceiro ventrículo. Então, aqui, esse seria o hipotálamo, embaixo do tálamo, tá vendo? Que vai ser o assoalho do terceiro ventrículo. Esse aqui que a gente está vendo agora é o putamen. O putamen é separado do tálamo pela cápsula interna. Nos cortes axiais vai ficar mais fácil de identificar isso. Bom. E aqui é o hipocampo, ele não é um núcleo da base, né? Ele é um arquicórtex, um córtex antigo. E na cabeça do hipocampo, anterior ao hipocampo, a gente vai ter a amígdala. Não está representado aqui. A amígdala é outro núcleo da base, que a gente tem que ressecar a amígdala e o hipocampo na cirurgia de epilepsia. Então, um paciente com esclerose mesial temporal, epilepsia temporal, uma possibilidade de cura, se tiver indicação, é operando e retirando aqui o hipocampo e a amígdala, tá na frente da cabeça do hipocampo. Mais para frente a gente vai falar então sobre o cerebelo e o tronco. Reparem aqui, então, que o diencéfalo, né, que é o hipotálamo e o tálamo, ele vai estar logo em cima do tronco.
Então, o córtex central, tanto o diencéfalo quanto os núcleos da base, eles vão encaixar logo em cima do tronco. Então, a gente fala que a cabeça do tronco é o córtex central, que é esse daqui, o córtex central do cérebro. Então, vamos falar agora dos cortes. Aqui um corte coronal, né? Ontem eu falei quais são os cortes que a gente tem, né, em anatomia. Então, aqui um corte coronal, como eu mostrei para vocês. Então, aqui é o ventrículo lateral. O teto do ventrículo lateral é o corpo caloso. Então, tanto no corno frontal, quanto no corno occipital, o teto do ventrículo lateral é sempre o corpo caloso. A parede inferolateral aqui, ó, é o núcleo caudado, que eu falei com vocês no começo, e mais medial, o tálamo. Tá certo? O tálamo já é diencéfalo, lembrem disso. E aqui, no assoalho do terceiro ventrículo, o hipotálamo. Então, essa imagem explica bem, essa figura esquemática ilustra como que o tálamo consegue ser, ao mesmo tempo, o assoalho do ventrículo lateral e o teto e a parede lateral do terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo, quando o paciente não tem hidrocefalia, ele é quase que uma fenda, tá vendo? E aqui a gente viu naquela imagem o putamen. Então, essa parte aqui dos núcleos da base, a gente vai chamar ela de núcleo lentiforme, porque parece uma lente, tá vendo? E o núcleo lentiforme, ele vai ser dividido, então, em putamen, que é mais lateral, e globo pálido, que é mais medial. E pode dividir em globo pálido externo e interno. E como eu falei com vocês, o putamen, então, ele vai estar separado do núcleo caudado e do tálamo pela cápsula interna. Cápsula interna que lembra que vai passar, então, a via motora, né, do trato piramidal. Vai estar passando por aqui. É uma lesão aqui, um AVC, um tumor, qualquer lesão aqui na cápsula interna, o paciente vai ficar hemiplégico. Certo? Então, como eu disse para vocês, que esse core central aqui vai estar encaixado em cima do tronco, aqui é a substância negra que faz parte do mesencéfalo. Então, isso daqui já é mesencéfalo. Nós vamos falar mais na frente, a substância negra é onde que a gente tem a perda neuronal na doença de Parkinson, tá certo? E o que a gente não falou ainda do diencéfalo é esse pequeno núcleo que fica milímetros acima do mesencéfalo, que é o núcleo subtalâmico. Então aqui, novamente, um corte coronal e um corte axial. Então, aqui é o núcleo caudado, aqui é o tálamo, está escrito claustro aqui, mas claustro é isso daqui, olha. Isso daqui que é o claustro. Isso é uma figura de internet, tá? Esse aqui é o tálamo. A cápsula interna, tá vendo? São essas fibras aqui, ó. Cápsula interna. E forma uma cápsula em torno do diencéfalo, desse core central aqui, tá? E aqui o núcleo lentiforme. Lembra que eu falei com vocês que ele também recebe o nome de lentiforme? Outra daquelas estruturas de anatomia que tem dois nomes, né? É lentiforme, ou então pode chamar de putamen e globo pálido. Eu mostrei ontem na aula uma cirurgia que eu fiz do lobo temporal. Esse aqui é um tumor que estava dentro do lobo temporal, e ele crescia um pouquinho aqui, em cima do corno temporal do ventrículo lateral. Então, o que a gente tem aqui logo em cima? A gente tem a cauda do núcleo caudado e a gente tem o lentiforme. Então, essa região aqui, que estava invadida pelo tumor, quando a gente fazia a monitorização neurofisiológica, a gente colocava um monitorzinho lá, nessa parte que sobrava do tumor, acusava que tinha fibromotora. Então, os núcleos da base, eles fazem parte das vias motoras extrapiramidais. Aqui um corte axial, então, mostrando novamente. Os núcleos da base têm muita relação com os ventrículos. Então, como eu falei, a gente sempre identifica primeiro o ventrículo para depois saber de qual núcleo da base que a gente está falando. Então, corno frontal. Qual que é esse núcleo da base que tem íntimo contato aqui com o corno frontal? É o núcleo caudado, mais especificamente a cabeça do núcleo caudado. E o que é a parede anterior do átrio?
que eu falei naquele outro corte. É o tálamo, faz parte do diencéfalo. E aqui, a gente tem o núcleo lentiforme, novamente, putamen e globo pálido. Separando, então, o núcleo lentiforme do caudado e do tálamo, a gente tem a cápsula interna. Então, aqui é perna anterior, aqui é joelho, e aqui é a perna posterior da cápsula interna. Então, novos cortes, mostrando aqui a mesma coisa. Aqui, um corte para tentar dar uma visão um pouco tridimensional. Então, a gente vê, novamente, aqui está recortado o corpo caloso, tá certo? Então, o corno frontal ainda está um pouco tampado aqui pelo corpo caloso, que é a principal comissura que conecta um hemisfério com o outro. Ele é o teto do ventrículo lateral. Então, abaixo do corpo caloso, a gente tem os ventrículos laterais, e aqui, então, o assoalho do ventrículo lateral, a cabeça do caudado. E aqui o tálamo, né, mais lateral o caudado, e mais medial o tálamo. O tálamo ele só participa do assoalho do corpo do ventrículo lateral. O corno frontal é só a cabeça do caudado. Só do corpo para trás que a gente tem o tálamo, certo? Aqui a cápsula interna, que divide, então, novamente, a cápsula interna divide o caudado e o tálamo do putame. Tá certo? Aqui, novamente, um corte coronal, mostrando a mesma coisa. Corpo caloso em cima do ventrículo, aqui os ventrículos laterais, a cabeça do caudado, se isso daqui é a cabeça do caudado, se a gente não está vendo o tálamo aqui, fazendo parte do assoalho, a gente sabe que isso daqui é o corno frontal do ventrículo lateral. Cápsula interna, putamen e globo pálido interno, formando, então, os dois juntos formam o núcleo lentiforme. E aqui que eu falei com vocês, o corpo amigdaloide, o amígdalo, que está logo anterior à cabeça do hipocampo, e a gente tem que ressecar na cirurgia de epilepsia. Então, agora uma peça anatômica, mesma coisa, as mesmas estruturas, só que numa peça anatômica de dissecção. Então, o teto dos ventrículos laterais, é o corpo caloso, aqui o ventrículo lateral, aqui não é a cabeça, aqui é o corpo do caudado. Se aqui é corpo do caudado, na parte mais lateral do assoalho, então na parte mais medial a gente tem o tálamo. Aqui o terceiro ventrículo, parede lateral do terceiro ventrículo, o tálamo novamente. E aqui é o assoalho, não está dando para ver aqui, mas é o hipotálamo, tá certo? Então, como eu disse, o core central, que são os núcleos da base, vai estar logo acima do tronco. Então, isso daqui, núcleo rubro e substância negra, a gente vai ver que fazem parte do mesencéfalo, tá? Mais na frente aqui na aula, eu vou falar do mesencéfalo, a gente vai aprender a identificar núcleo rubro e substância negra. E mais abaixo aqui, a ponte. Então, o tronco vai encaixar com o core central. A cápsula interna aqui, substância branca, tem fibras do trato córtex espinhal, vai estar separando, nessa altura, o tálamo do núcleo lentiforme, que é putamen e globo pálido. Como eu falei com vocês, globo pálido e caudado, cauda do caudado, estão logo acima do corno temporal do ventrículo lateral, que é isso daqui. E o hipocampo, quando a gente via os cortes mediais da superfície medial do cérebro, a gente via aqui o giro parahipocampal. Por que é parahipocampal? Porque logo atrás do parahipocampal, na profundidade, já é aqui o assoalho do corno temporal, está o hipocampo propriamente dito, que tem uma cabeça e um corpo também. E em cima aqui, essa parte, o teto do corno temporal, do ventrículo lateral, são radiações ópticas. Então falando da ínsula aqui, lembra que eu falei com vocês que a ínsula vem do grego de ilha? Por quê? Quando você funciona aqui o sulco limitante
inferior da ínsula, a ínsula é isso daqui, ó. Aqui está a fissura lateral, você abre o opérculo frontal do opérculo temporal, você cai no córtex da ínsula. Se você puncionar o sulco limitante inferior da ínsula, você vai cair no corno temporal do ventrículo lateral. Se você puncionar o sulco limitante superior da ínsula, você vai cair, ele vai te levar para o corpo ou o corno frontal do ventrículo lateral. Então, por isso que chama ínsula. Vem do grego de ilha, está cercado por água. Bom, então, de núcleos da base, de corte central, é isso. Nós vamos falar mais para frente de tronco. Então, todo mundo sabe, né? O tronco cerebral é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Está escrito medula aqui, porque em inglês, bulbo é medula. E medula é spinal cord. Então, só para não confundir aí, eu não tenho costume de estar estudando também inglês. Então, o tronco vai ter relação anterior com os nervos cranianos, que nós vamos falar logo agora há pouco, e posterior ao tronco, a gente vai ter o cerebelo. Então, vamos falar um pouquinho de cerebelo agora. Então, o cerebelo, ela é uma estrutura, ela tem esse formato enrolado. Então, quando você desenrola, quando você abre o cerebelo, olha só, aqui tem um hilo, né, tem um hilo de conexão do cerebelo com o tronco cerebral. Quando você abre esse hilo, você vai ter esse formato aqui do cerebelo. Esse formato ele é bem didático, porque vai dividir as três partes do cerebelo, que é o arquicerebelo, ou o lobo flóculo nodular, que vai ter íntima relação com as vias vestibulares, tá certo? Então, você pode perceber, quando a gente estiver falando de tronco, o núcleo vestibular, ele está logo aqui no assoalho do quarto ventrículo, então está em íntimo contato com o lobo nódulo flocular, com o arquicerebelo. Então, vai ter as vias vestibulares, tá? As vias de equilíbrio. O páleo cerebelo vai ser o lobo anterior, que é esse daqui. Quando ele dobra, ele fica aqui anteriormente, né? Só que mais superior, enquanto o arquicerebelo, o lobo flóculo nodular, fica anteriormente também, só que mais inferior. Né? O que separa, então, o lobo anterior do lobo posterior vai ser, então, essa fissura primária, certo? A relação do lobo anterior, ou do páleo cerebelo, vai ser com a medula espinhal. Então, vai receber a aferência das vias de propriocepção inconsciente, tá? Que a gente não falou ontem, mas existem duas vias de propriocepção inconsciente, espinocerebelares, que vão fazer conexão aqui. Enquanto a maior parte do cerebelo, vai ser todo esse lobo posterior, que vai ser o neocerebelo, vai fazer conexão, então, com o córtex, certo? Então, o cerebelo, ele vai ser dividido em folhas e fissuras, tá? Diferente do cérebro, a gente não consegue, né, dar nome para todas as folhas, tá? A gente vai dar nome para um conjunto de folhas que a gente chama de lóbulos, tá bom? Ele também vai ter substância cinzenta na sua periferia, substância branca no seu interior, e também vai ter alguns núcleos de substância cinzenta. Dentre os núcleos, a gente tem o núcleo fastigial, núcleo globoso, núcleo emboliforme, e o principal deles é o núcleo denteado. O núcleo denteado vai emitir as suas fibras, sua eferência, né? Então, a eferência do cerebelo vai ser pelo pedúnculo cerebelar superior. Já vou mostrar para vocês. Então, o denteado vai emitir suas fibras pelo pedúnculo cerebelar superior. Então, o que é importante aqui dos lóbulos do cerebelo? Eu não acho que tem que saber todos, principalmente no terceiro período, tá? Mas a gente tem que entender que o cerebelo vai ter uma face superior, ou tentorial, que vai estar em íntimo contato com a tenda do cerebelo, uma face inferior, ou suboccipital, que vai estar em íntimo contato com o osso occipital,
E uma face anterior, que eu vou mostrar no próximo slide, que é a face petrosa, que tem a gente em contato com a parte petrosa do osso temporal. Então, a divisão aqui do lobo anterior, né, do paliocerebelo, para o lobo posterior, para o neocerebelo, vai ser a fissura primária. E esses lóbulos aqui, então, do paliocerebelo, aqui no vermes, que é a estrutura na linha média, essa parte mais alta do cerebelo vai chamar de cúmen. E a gente vai ver que como o cerebelo encaixa na tenda do cerebelo, tem um formato de uma montanha. Olha assim, o cerebelo é assim. Essa parte mais alta aqui é o cúmen, tá? Igual o cúmen de uma montanha. E esse lóbulo aqui, por ser quadradinho, chama de lóbulo quadrangular. Esse daqui vocês têm que saber, porque a gente trabalha muito, a gente tem que identificar isso daqui em cirurgia, quando você vai afastar o cerebelo de cima para baixo, para a gente identificar a parte posterior do tronco, né, do mesencéfalo. Quando a gente vai acessar a parte posterior do mesencéfalo, a gente tem que identificar o lobo quadrangular e o cúmen para afastar eles para a lateral e para baixo. Na face suboccipital, o que é importante? O que vocês têm que saber? Então, a estrutura importante da face suboccipital são as tonsilas cerebelares, que são essas duas daqui, as tonsilas, e a úvula. Entre as tonsilas e a úvula, a gente tem um grande recesso, que a gente também vai usar desse recesso, a gente vai dissecar aqui entre os dois para acessar o quarto ventrículo. Vou mostrar mais para frente. Mas por que que todo médico tem que saber que isso daqui é tonsila cerebelar? Porque na hipertensão intracraniana, um dos principais mecanismos de morte do paciente na hipertensão intracraniana é que ele vai empurrar, a hipertensão intracraniana vai empurrar essas tonsilas pelo forame magno, em direção ao bulbo. E vai apertar, então, o forame magno é estreito, né? Ele vai apertar essas tonsilas lá, e vai apertar o bulbo, o núcleo respiratório e cardiovascular. Então, o paciente para de respirar e pode ter uma parada cardíaca, quando ele hernia a tonsila pelo forame magno. Tá certo? E o flóculo e o nódulo vão ser mais anteriores. O nódulo vai ser a parede posterior do quarto ventrículo, e o flóculo, ele vai ter íntimo contato com os nervos sétimo e oitavo. Os nervos cranianos sétimo e oitavo vão estar saindo do suco bulbopontino, mais lateralmente, bem anterior ao flóculo. Então, essa aqui é a face petrosa, a face anterior do cerebelo, e essa fissura aqui, chamada de fissura horizontal ou de fissura petrosa. Então, o cerebelo tem três conexões com o restante do encéfalo, que são seus pedúnculos, né? Pedúnculo cerebelar superior, a gente já viu, que é a eferência do cerebelo. Então, é por onde que as fibras do núcleo denteado vão estar saindo. O pedúnculo cerebelar inferior é onde que vai estar entrando, isso é a aferência do cerebelo das vias que estão vindo da medula espinhal. E o principal pedúnculo, o pedúnculo cerebelar médio, também chamado de braço da ponte, que vai receber as fibras pontocerebelares, da via córtico-ponto-cerebelar. Receber as fibras do córtex, então, que vão fazer conexão na ponte. Então, mais uma vez, eu falei com você, tem o formato de uma montanha, né? Eu falei para vocês, então, no vermes aqui, a parte mais alta da montanha, vai chamar de cúmen. E esse lobo quadrado, o lobo quadrangular. Tá certo? Aqui na face petrosa, a face anterior, tem a fissura petrosa, uma fissura horizontal, que ela vai levar a gente direto em direção ao flóculo e ao braço da ponte, que é o pedúnculo cerebelar médio. Eu falei com vocês, logo anterior ao flóculo, do suco bulbopontino, vai estar saindo o sétimo e o oitavo. Então, em cirurgia, a gente entra por aqui, olha, anterior à face petrosa do cerebelo, e quando a gente identifica o flóculo e dois nervinhos saindo na frente do flóculo, a gente sabe que esses nervos, eles são o sétimo e o oitavo. Então, vocês viram que quando a gente coloca, né, o tronco,
com os nervos cranianos na frente do cerebelo, a gente já não consegue ver os pedúnculos, né? Porque os pedúnculos estão vindo justamente do tronco. E o quarto ventrículo vai estar no meio aqui, né? Atrás da ponte e do bulbo e na frente do cerebelo. Vai estar aqui na profundidade, vai estar o quarto ventrículo. Então, vamos falar um pouquinho agora de nervo craniano. Essa imagem é muito ilustrativa, né? Então, a gente vê que todos os nervos cranianos saem da base do crânio, né? E essas são as origens aparentes dos nervos cranianos. Então, o nervo olfatório vai ter a origem aparente dele no bulbo olfatório, né? Lobo frontal. O nervo óptico vai ter a sua origem aparente no quiasma óptico. O quiasma já faz parte do diencéfalo, tá bom? E os outros nervos todos vão ter origem aparente no tronco. Só esses dois primeiros que estão fora do tronco. Então, vamos lá. Quais são os nervos do mesencéfalo? Então, de cima para baixo, né? Então, o terceiro e o quarto, eles vão se originar no mesencéfalo. O terceiro vai se originar na fossa interpeduncular, né? Então, entre os dois pedúnculos cerebrais do mesencéfalo. E o troclear vai ser o único nervo que vai ter origem aparente na parte posterior do tronco. Ele vai se originar, então, logo abaixo dos colículos inferiores, no véu medular superior, vai dar a volta aqui, em volta do mesencéfalo, uma cisterna da base que a gente chama de cisterna ambiens, e depois segue anteriormente para entrar no seio cavernoso. Então, esses dois no mesencéfalo. Na ponte a gente tem o trigêmeo, que é o quinto nervo, o sexto, que é o abducente, o sétimo e o oitavo. Então, o primeiro que sai mais alto é o trigêmeo. O trigêmeo vai sair do braço da ponte. Ele sai do braço da ponte aqui, a origem aparente dele. Sexto, sétimo e oitavo vão estar saindo do sulco bulbo-pontino. O sexto bem mais medial e o sétimo e oitavo saem juntos aqui mais lateral, logo à frente do flóculo. E agora, do bulbo, os nervos cranianos que saem do bulbo é o hipoglosso, glosso faríngeo, vago e acessório. O acessório sai não só do bulbo, mas algumas raízes da medula espinhal alta. Então, o glosso faríngeo vai sair do sulco lateral anterior, perdão, o hipoglosso. O hipoglosso vai sair do sulco lateral anterior, glosso faríngeo, vago e acessório vão sair do sulco lateral posterior do bulbo. Então, essa tabelinha aí, depois vocês revisem elas, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho aqui, então, da função e de onde que está o corpo celular de cada um desses nervos, certo? Então, vamos lá, começando do olfatório. O olfatório vai ser um nervo puramente sensorial, especial, como o próprio nome diz, para a sensação do cheiro, e o seu corpo celular vai estar no epitélio nasal. Então, no epitélio nasal, para a gente identificar, no nariz a gente tem corneto inferior, médio e superior. Então, no nível do corneto superior, já é o epitélio olfatório. Ao nível dos ósseos esfenoidais, para cima, é tudo epitélio olfatório. O segundo, nervo óptico, ele também é puramente sensitivo, sensibilidade especial, responsável pela visão, e o seu corpo celular vai estar na retina. O oculomotor, ele vai ser um nervo motor somático e também parasimpático. Então, vai controlar os movimentos, o movimento ocular extrínseco, todos os músculos da movimentação ocular extrínseca, exceto o músculo reto lateral, que vai ser inervado pelo abducente, porque vai fazer a abdução do olho, e o oblíquo superior, que vai ser inervado pelo troclear. Além disso, também faz a constrição da pupila, que a gente falou ontem, né, que faz parte do parasimpático. Então, tem o núcleo motor, do oculomotor, e o núcleo parasimpático, que chama o núcleo de Edinger-Westphal. Vão ficar no mesencéfalo. O troclear, puramente motor somático, vai controlar, então, o oblíquo superior da movimentação ocular,
e tem o núcleo troclear no mesencéfalo. Trigêmeo vai ser um nervo, então, sensitivo e motor. Vai ter a sensibilidade geral de toda a face, né? É dividido em oftálmico, maxilar e mandibular, né? Então, por isso que chama trigêmeo. Oftálmico, terço superior, maxilar, terço médio, mandibular, o terço inferior da face. Então, além da sensibilidade geral, também é um nervo motor. A gente chama de motor branquial. Vou explicar por quê nos próximos slides. Então, a motricidade controlada pelo trigêmeo são os músculos mastigatórios, tá? Músculo temporal, músculo masseter. E o gânglio do trigêmeo, então, a parte motora, perdão, o corpo celular do trigêmeo, a parte motora vai estar no núcleo motor do trigêmeo, na ponte, e os núcleos sensitivos são, o corpo celular da parte sensitiva, eles vão estar no gânglio de Gasser. O gânglio de Gasser vai ser igual, vai ser análogo a um gânglio da raiz dorsal que a gente conversou ontem. Então, vão ter células pseudo-unipolares que vão fazer, então, a sensibilidade da face. O gânglio de Gasser fica na fossa média, a gente chama de cavo de Meckel. É o local onde fica o gânglio de Gasser. É justamente a trifurcação. Estou olhando aqui, ó. Essa trifurcação do trigêmeo é o gânglio de Gasser. O abducente também é um nervo puramente motor somático, não é branquial, é somático, relacionado, então, à movimentação ocular extrínseca, vai inervar o reto lateral e vai fazer a abdução dos olhos. O núcleo do abducente fica na ponte. O nervo facial é um nervo bem completo, então, ele é sensitivo especial e motor, além de parasimpático. Então, a gente já falou ontem, né, a parte parasimpática do facial vai todo pelo ramo intermédio dele. Vai inervar, então, a glândula submandibular, sublingual e a glândula lacrimal. Enquanto a parte motora vai inervar todos os músculos da face. A parte sensitiva geral é responsável pela sensibilidade do pavilhão auditivo. E a parte da sensibilidade especial vai ser a gustação dos 2/3 anteriores da língua. Então, é um nervo bem completo, né? Tem todas essas funções. E o corpo celular dele vai estar ou no núcleo motor do facial na ponte, ou no núcleo salivatório superior, ou no núcleo lacrimal, ou então no gânglio geniculado. Então, a parte sensitiva dele, que vão ser aquelas células pseudo-unipolares, análogo à raiz dorsal, vai estar no gânglio geniculado. Fica no osso temporal. Vestíbulo coclear, agora. Então, vai ser um nervo sensitivo especial, responsável pela audição e pelo equilíbrio, né? Parte coclear pela audição, parte vestibular pelo equilíbrio. E as células são células especiais, né? Células bipolares. Vão estar, então, no gânglio espiral, da parte coclear do nervo, e a parte vestibular no gânglio de Scarpa. O nervo glossofaríngeo, ele vai ser sensitivo e motor, então vai ser responsável por aqueles vísceros receptores que a gente conversou ontem, que ficam no bulbo carotídeo, no arco da aorta, responsável por receber as informações referentes à frequência cardíaca, saturação de oxigênio, pressão arterial. E motor, por meio do núcleo ambíguo, que vai fazer, então, a motricidade da faringe, e é importante na deglutição, certo? O vago, ele é sensitivo e motor, então, a sensibilidade dele, tanto do vago quanto do glossofaríngeo, a sensibilidade visceral, vai fazer conexão com o núcleo solitário. Não está escrito aqui não, mas é o núcleo solitário. Vai receber toda a sensibilidade das vísceras e também do paladar, do terço posterior da língua e da faringe. O vago vai ter a parte motora dele, então, responsável pela fonação e pela deglutição. O núcleo também vai ser o núcleo ambíguo, e vai ter a parte eferente do parasimpático, que vai ser o núcleo dorsal do vago, né? Aquele grande núcleo do bulbo, relacionado com todos
as vísceras tóraco-abdominais, a parte parasimpática das vísceras. O glossofaríngeo, não está escrito aqui, mas ele também é responsável pelo núcleo, não, está assim, pelo núcleo salivatório inferior, que vai inervar a parótida, pelo gânglio óptico. Desse primeiro vai ser um nervo puramente motor, também motor branquial, que vai inervar, então, o esternocleidomastoide e o trapézio. E o núcleo dele vai ser o núcleo do acessório na medula cervical alta. E por último aqui, então, o nervo hipoglosso, o 12º, é um nervo puramente motor somático. Ele não vem dos arcos branquiais embriológicos, responsável pela movimentação da língua, e o seu núcleo está no núcleo do hipoglosso, no bulbo. Então, vamos rever aqui um pouquinho da via visual, tá certo? Do segundo nervo. Então, um macete para saber, para entender a via visual, é a gente pensar que tudo que a gente enxerga de um lado do mundo a gente vai receber essa informação no córtex contralateral. Então, tudo é cruzado, né, no sistema nervoso, a enorme maioria das coisas são cruzadas. Então, na via visual não é diferente. Então, o que a gente vê? Vamos começar com o olho direito. Então, no olho direito aqui, a gente vai estar vendo o nosso campo visual temporal, a gente vai interpretar, aqui em vermelho, no córtex occipital do outro lado, da esquerda. Então, vamos seguir as fibras. Então, esse campo visual aqui, temporal, ele vai passar pela pupila e vai bater na retina nasal. A retina nasal, então, vai vir pelo nervo óptico e vai cruzar no quiasma para passar no corpo geniculado lateral e depois para vir para o córtex do outro lado. Tá certo? Agora, o que a gente vê no campo visual do lado de cá, do olho direito, né? Então, o campo visual nasal vai ser interpretado pela retina temporal, né? Se está sendo uma visão que a gente está vendo o mundo do lado esquerdo, então a gente vai interpretar no córtex do lado direito. Então, campo visual nasal vem para cá e bate na retina temporal. Essas vias, então, elas já cruzaram aqui na pupila, não vai cruzar mais. Então, vai seguir quem é azul, corpo geniculado lateral, e córtex do lado direito. Então, córtex do lado direito, mas é o mundo do lado esquerdo. Então, segue cruzando. Para a mesma coisa do olho esquerdo. Só repetindo. Então, campo visual temporal, aqui, a informação já cruza na pupila, interpretada pela retina nasal, cruzar no quiasma e vai vir para o córtex do lado direito, contralateral. Então, aqui, mesma coisa. Você tem que lembrar que a pupila, ela funciona como uma decussação dos raios, entendeu? Então, os raios luminosos que a gente percebe, eles sempre vão estar cruzando aqui na pupila. Então, olha aqui, o mundo do lado direito, né? Então, o campo visual nasal cruza na pupila, interpretado pela retina temporal, e aqui não cruza mais. Tá vendo? Porque já cruzou, porque é do lado direito, já cruzou aqui, vai ser interpretado pelo lado esquerdo. Tá certo? Então, aqui é do lado esquerdo, vai ser interpretado pelo lado direito. E quando a gente tem as lesões, então, vamos identificar aqui as lesões. Então, a lesão do nervo, muito fácil, né? A gente vai ter uma maurose de todo o olho direito. A lesão do quiasma é a típica hemenopsia bitemporal. Então, é aquele paciente que só tem a visão no meio, ele perde a visão periférica. Isso é típico do macroadenoma de hipófise, né? Que é um tumor da base do crânio que comprime o quiasma e dá esse padrão de perda visual, de campo visual. Tá certo? As quadrantanopsias, elas acontecem quando a gente tem lesão das radiações ópticas, tá vendo? Depois que faz a sinapse aqui no corpo geniculado lateral, você tem as radiações. Então, você tem radiação parietal e radiação temporal. Então, isso também é invertido nas vias visuais.
Então, a radiação que passa embaixo, que passa inferior, é responsável pelo campo visual de cima. Então, o temporal é responsável pelo campo visual de cima. E o parietal, que é a parte da radiação que passa por cima, é responsável pelo campo visual de baixo. Então, é mais mórbida uma quadrantopsia inferior, porque a gente olha muito mais para baixo, né? Principalmente hoje em dia com o celular, a gente olha muito mais para baixo do que para cima. Tá certo? E as lesões, então, do trato óptico, né? Então, aqui, nervo óptico, quiasma, trato óptico. O trato óptico, ele vai estar circundando aqui o diencéfalo até chegar no corpo geniculado lateral do tálamo. Então, isso daqui é trato óptico. A lesão dele, então, vai dar uma hemenopsia homônima contralateral. Então, você perde o campo visual temporal de um lado e nasal do outro, contralateral. Tá vendo? Então, a via visual vão ter, né, os receptores cone bastonete na retina, depois vai passar pelas células bipolares, células ganglionares, vai fazer, então, esse cruzamento parcial aqui no quiasma, vai fazer conexão com o corpo geniculado lateral, e depois vai para a área visual primária, que são as bordas do sulco calcarino. Lembra que eu falei com vocês? Sulco calcarino esse que também vai fazer uma impressão no corno temporal, que chama calcar aves. Então, isso aqui a gente vai ter que revisar um pouco a embriologia. Na embriologia, a gente vai ter alguns arcos branquiais que vai formar na parte mais rostral, parte mais cranial do embrião. Esses arcos branquiais, então, eles vão formar os músculos da face, os músculos branquiais. Primeiro arco branquial vai formar os músculos da mastigação, que são inervados pelo trigêmeo, tá certo? O mais alto inerva a mastigação. O segundo arco branquial vai ser, então, o facial, toda a musculatura facial. E o terceiro e o quarto vão ser os músculos da faringe e da laringe. Então, vai ser glossofaringe e vago, vai ser responsável pela deglutição e pela fonação. Então, isso é importante por conta dessa classificação aqui da função dos nervos cranianos. Então, a movimentação ocular extrínseca ela é considerada, então, somática, motora somática. O hipoglosso também é considerado motor somático. Enquanto esses outros que eu falei agora, que os músculos que vêm dos arcos branquiais, são considerados motores branquiais. Então, trigêmeo com a musculatura da mastigação, facial com a musculatura da face, e aqui o núcleo ambíguo, então, que vai fazer a deglutição e a fonação pelo glossofaríngeo e pelo vago. Então, os parasimpáticos, né? Então, a divisão visceral motora, ou parasimpática, a gente já falou na aula de ontem. Então, o terceiro nervo pelo núcleo de Edney-Westphal, para contrair a pupila. Núcleo salivatório superior e inferior, com o sétimo e com o nono, com o glossofaríngeo. E o núcleo dorsal do vago e o núcleo ambíguo. O núcleo ambíguo ele também tem uma função e ela é inconsciente, né? Porque a gente não está o tempo inteiro com a consciência da nossa deglutição, né? Muitas vezes a gente deglute, na verdade, a maioria das vezes a gente deglute de forma inconsciente, né? E o núcleo dorsal do vago é o principal nervo parasimpático do bulbo, aí, que vai emitir as fibras pelo vago para todas as vísceras tóraco-abdominais. Sensibilidade geral. O principal é o trigêmeo, né? Mas a gente tem a participação do facial, do glossofaríngeo e do vago, principalmente no pavilhão auditivo. Então, o pavilhão auditivo tem uma sensibilidade geral desses três, mas o restante do rosto todo é pelo quinto nervo, pelo trigêmeo. O núcleo do trigêmeo, a gente vai falar mais na frente, ele está em todo o tronco. O núcleo principal vai estar na ponte, mas tem o núcleo do trato mesencefálico, que está no mesencéfalo, e o núcleo do trato espinhal, ele desce em direção à medula espinhal, vai até a medula cervical alta, passando pelo bulbo. Isso tudo é núcleo com o segundo neurônio da via trigeminal. A gente vai falar na frente.
Sensibilidade especial, então. A gente vai ter o núcleo vestibular e coclear, eles vão estar bem próximos, né? Vai estar no assoalho do quarto ventrículo, na sua parte mais lateral, igual eu mostrei naquela imagem do cerebelo. A gente vai ver que está pertinho, então, do lobo flóculo nodular, né? Que é o arco cerebelo que conecta com o núcleo vestibular. E a sensibilidade visceral, que eu falei com vocês que não estava naquele primeiro esquema, sensibilidade visceral e a gustação, elas vão ser, então, vão se conectar com o núcleo solitário. Então, o facial, principalmente por conta da sensibilidade dos 2/3 anteriores da língua. Glossofaríngeo, por conta da sensibilidade do terço posterior da língua, sensibilidade especial, tá? Sensibilidade especial. O facial é só sensibilidade especial. O glossofaríngeo é sensibilidade especial e geral do terço posterior da língua. E aqui, o vago recebendo toda o feedback, né? Todos os vísceros receptores tóraco-abdominais. O glossofaríngeo, os vísceros receptores são só do arco aórtico e do bulbo da carótida. Então, aqui tem a origem óssea, né? A origem óssea dos nervos cranianos. Então, quais forames que os nervos vão estar passando? Então, vamos de cima para baixo. O olfatório vai atravessar o crânio pela lâmina cribiforme, né, do osso etimoide. Tá vendo aqui? O nervo óptico vai estar passando pelo canal óptico. Tá vendo? Exatamente aqui. Abaixo, a gente vai ter muitos nervos que vão passar logo do lado aqui do canal óptico. A gente tem uma fissura que chama fissura orbital superior. Ela tem um formato assim de um L, de cabeça para baixo. A parte vertical do L vai estar passando, então, o oculomotor, o abducente, o troclear e o ramo oftálmico do trigêmeo. Então, aqui começa o que a gente chama de seio cavernoso, é um seio venoso também, de dura mater, e vai entrar, esses nervos todos entram no seio cavernoso e vão atravessar o crânio pela fissura orbital superior, pela parte vertical da fissura orbital superior. Então, a gente tem oculomotor e troclear, estão aqui juntinhos, tá vendo? Oculomotor e troclear, porque eles vêm do mesencéfalo, então eles vão fazer aqui, vão entrar juntos no seio cavernoso e atravessar a parte alta da fissura orbital superior. V1, que é o ramo oftálmico do trigêmeo, vai atravessar a fissura orbital superior na parte mais inferior aqui, sua porção vertical. E aqui o abducente, ele vai entrar na dura mater aqui, do clivus, vai passar por um canal de dura mater, que a gente chama de canal de Dorello, e ele é um que fica realmente no meiozinho do seio cavernoso. No meio do seio cavernoso e atravessa o crânio também pela fissura orbital superior. Vamos continuar descendo. V2, então, ramo maxilar, ele vai atravessar o crânio pelo forame redondo. E V3, que é o ramo mandibular, pelo forame oval. A gente lembrar que V3, ele é muito mais calibroso, ele vai ser responsável também pela parte motora, né, além da parte sensitiva também, a parte motora do trigêmeo passa aqui por V3. Então, por isso, o forame é maior, ele é oval, enquanto o redondo é redondinho, pequenininho. Então, a gente já falou desses daqui, vamos descer um pouco mais. O sétimo e o oitavo, eles vão atravessar, eles vão sair do crânio, aqui, pelo meato acústico interno. Então, eles têm um trajeto, né, o oitavo, ele fica dentro do osso temporal, né, o oitavo é o vestibular, então vai se ligar aqui com o vestíbulo coclear, né, então a parte vestibular vai se ligar aqui com o labirinto, e a parte coclear vai se ligar com a cóclea. Enquanto o facial, ele vai atravessar aqui, vai ter o ramo timpânico, o ramo mastoideu, e vai sair do crânio pelo forame estilomastoide. Agora, os pares baixos, né, a gente chama de pares baixos. Glossofaríngeo, vago e acessório. Nono, décimo e 11º. Vão sair do crânio pela fissura jugular, pelo forame jugular. Ele sai do crânio pelo forame jugular.
E aqui, logo na frente do côndilo, a gente vai ter o canal do hipoglosso, onde vai estar saindo o nervo de mesmo nome. Então, eu sei que é meio decoreba, depois vocês assistam de novo aí, eu vou fazer o corte, colocar no YouTube também, para ver se conseguem entender aí a saída de cada nervo craniano na base do crânio. E a origem real, então? A origem real são os núcleos dos nervos cranianos, né? Então, vamos lá. No mesencéfalo, então, a gente vai ter a origem real, os núcleos do oculomotor, vai ser o núcleo de Edner-Westphal e o núcleo do oculomotor. Do troclear, o núcleo do troclear. O oculomotor vai ficar na altura do colículo superior, a gente está vendo aqui, e o troclear na altura do troclear. Descendo mais, então, vamos falar do trigêmeo, quinto, eu já comecei a falar dele, né? Então, o trigêmeo vai ter o núcleo motor do trigêmeo, que vai ficar na ponte, e o núcleo sensitivo principal do trigêmeo, que também vai ficar na ponte. Esse núcleo sensitivo do trigêmeo vai ter o núcleo do trato mesencefálico, que vem até aqui, e o núcleo do trato espinhal, que vai até a medula cervical alta. Tudo isso daqui tem segundo neurônio da via do trigêmeo. Certo? O abducente, vai ter o núcleo do abducente na ponte. Ele é bem posterior, vai ser o assoalho já do quarto ventrículo. A gente vê a proeminência dele no quarto ventrículo. Aqui o núcleo motor do trigêmeo, que eu já falei. Depois o núcleo do abducente, é mais medial. E o núcleo do facial, ele também está na ponte, mais lateral e um pouco mais anterior ao abducente. As fibras do facial, elas vão sair do núcleo do facial e vão dar a volta em torno do abducente para sair no suco pontino, na parte mais lateral. Então, quando dá a volta no abducente, forma um colículo, forma uma proeminência no assoalho do quarto ventrículo, que a gente vai chamar de colículo facial, por conta que a lesão dele vai ter a lesão, então, das fibras do facial, e o paciente tem paralisia facial, né? Além de paralisia também do reto lateral, por conta da lesão do abducente. Os outros núcleos que estão aqui no tronco, então, na ponte, núcleo salivatório superior, ele é motor, ele é parasimpático, e sensitivo aqui, a gente vai ter, então, o núcleo vestibular e o núcleo coclear, certo? Como eu falei com vocês, é na parte mais lateral do assoalho do quarto ventrículo. Então, descendo um pouquinho mais. Núcleo ambíguo vai ser o núcleo do glossofaríngeo do vago, da sua parte motora branquial, vai ser responsável, então, pela deglutição e fonação. O núcleo salivatório inferior e o dorsal do vago são os núcleos, então, do parasimpático no tronco, né? O salivatório inferior do glossofaríngeo, para inervar a parótida, e o dorsal do vago para inervar todas as vísceras tóraco-abdominais. O hipoglosso também vai ser um núcleo motor somático, tá? Ele não é branquial, vai inervar a língua. E aqui do outro lado sensitivo, a gente tem o núcleo solitário, que vai ser, então, né, toda a sensibilidade especial aqui da língua, da faringe, e a sensibilidade dos vísceroreceptores também, a aferência visceral também vem para o solitário. Então, um pouco das vias dos nervos cranianos. A via do trigêmeo, ela é muito simples, parece muito com a espina talâmica lateral e anterior, né? A gente vai ter, então, o primeiro neurônio vai ficar no gânglio de Gasser, ele vai ser pseudo-unipolar, então recebe a sensibilidade aqui no gânglio de Gasser e segue para cá. Vai fazer, então, a primeira sinapse no núcleo do trigêmeo. O núcleo do trigêmeo pode ser o núcleo principal na ponte, ou o núcleo do trato mesencefálico, ou o núcleo do trato espinhal. Mas faz a conexão aqui com o segundo neurônio. Assim que faz a sinapse, vai cruzar para o outro lado, vai subir no leminisco trigeminal e vai para a área sensitiva primária, né, no giro pós-central. Já a via auditiva é uma via um pouco mais complexa. Então, as suas células vão ser células bipolares que vão estar no gânglio espiral. Primeira sinapse vai fazer no núcleo coclear,
né? Então, aqui no núcleo coclear. Depois, a segunda sinapse vai ser no núcleo olivar superior, que fica na ponte ainda. E aí aqui, a partir do núcleo olivar superior, as fibras, elas vão subir para o colículo inferior. O colículo inferior, então, vai fazer outra sinapse, e até que vai para o tálamo, no corpo geniculado medial. E depois para a área auditiva primária, que são os giros de Helsch, no plano temporal. A via auditiva, a partir do segundo neurônio, ela é ipsilateral e contralateral. Estou vendo que ela tem essas duas conexões. Então, o paciente só perde a audição se a lesão for no núcleo coclear ou se for no nervo vestíbulo coclear. Então, na cóclea, né, claro. Aí ele vai perder a audição. Se for distal a isso, se for aqui, né, nessa fibra, no leminisco lateral, por exemplo, você não vai ter perda de audição, porque vai ter fibra dos dois lados. Vai ser cruzado e ipsilateral. Mesma coisa aqui. Então, se você tem uma lesão do córtex auditivo primário, o paciente não vai ter surdez nem ips nem contralateral. E o córtex do outro lado está recebendo fibra tanto ips quanto contralateral. Então, os dois ouvidos vão estar escutando normalmente. Agora vamos falar um pouco de tronco, então. Começando a falar do tronco cerebral, quais são os nervos que saem, de onde que saem o nervo oculomotor e o nervo troclear? Então, o terceiro e o quarto nervo saem do mesencéfalo. Então, como eu falei, o terceiro da fossa interpedicular e o quarto do véu medular superior, logo abaixo dos colículos inferiores. Então, vamos falar um pouco do mesencéfalo. Aqui, mostrando, então, abaixo do colículo inferior, o véu medular superior, está saindo o troclear. Vai dar a volta no mesencéfalo e acompanhar o oculomotor em direção ao seio cavernoso e à fissura orbital superior. Então, o mesencéfalo tem a parte mais posterior do mesencéfalo, a gente chama de tecto, ou então de lâmina quadrigêmina. Por que quadrigêmina? Porque tem 4 colículos, né? 2 colículos superiores, que a gente viu que faz parte dos reflexos de movimentação ocular, e os 2 colículos inferiores, que a gente viu que faz parte da via auditiva. Lembrando que a lesão de um colículo inferior não vai deixar o paciente surdo de nenhum lado, porque as fibras aqui já são ipsi e contralaterais. Então, por isso que chama teto, porque o tronco, na verdade, ele não fica vertical, ele fica um pouco oblíquo, ele fica um pouco na diagonal. Então, essa parte aqui é a parte mais alta, chamada de teto. Então, esse é o teto do mesencéfalo, ou lâmina quadrigêmina. Nele, a gente vai ter o colículo superior e o colículo inferior. Na altura do colículo superior, a gente vai ter os núcleos do terceiro, e na altura do colículo inferior, núcleo do quarto. Além disso, na altura do colículo superior, a gente tem esse núcleo redondinho aqui, que é o núcleo rubro. Vou falar mais agora na frente, mas que a gente viu que faz parte da via extrapiramidal rubro-espinhal, né, que controla, então, o tônus da musculatura proximal, manter a postura da musculatura proximal. Então, no mesencéfalo, a gente vai ter o teto mesencefálico, que eu falei, que vai se separar aqui do tegmento pelo aqueduto. Então, esse daqui é o aqueduto de Silves, onde vai ter o líquor. O que está atrás do aqueduto é teto. O que está na frente é tegmento. O tegmento vai até a substância negra. À frente da substância negra é pedúnculo cerebral. Então, aqui a região entre o aqueduto e o pedúnculo cerebral. Então, na altura aqui do colículo superior, no tegmento, a gente vai ter essa estrutura que ela é avermelhada, por isso vai chamar de núcleo rubro. Então, vai fazer parte da via extrapiramidal, como eu já falei com vocês. Além da via rubro-espinhal, também participa de uma conexão com o núcleo denteado do cerebelo, que a gente falou um pouco atrás, é o triângulo de Mollaret. O triângulo de Mollaret vai ser, então, núcleo rubro, núcleo denteado e núcleo olivar inferior. Então, essas são as conexões do núcleo rubro. Além disso, o espaço aqui por todo o mesencéfalo,
E a gente vai ver que por todo o tronco cerebral tem essa substância difusa que chama substância reticular ativadora ascendente. Ela é importante no nosso estado de alerta, né? Então, para a gente ficar em vigília. Ela tem também, eu falei com vocês ontem, a via retículo espinhal, que vai inervar, então, os músculos da nossa postura quando a gente está acordado, né? O mínimo de contração, o mínimo de tônus muscular que a gente mantém. E é responsável pelo estado de alerta propriamente dito. Então, as lesões aqui do tronco podem deixar o paciente em coma, no estado vegetativo, por conta de lesão da formação reticular ativadora ascendente. A substância negra aqui, então, vai estar dividindo, então, o tegmento do pedúnculo cerebral. Então, substância negra é importante também nas vias extrapiramidais, e a degeneração dela é o que vai causar a doença de Parkinson, certo? Voltando aqui no núcleo rubro, nas síndromes alternas, a gente vai falar mais para frente, uma lesão do núcleo rubro vai causar, então, uma síndrome extrapiramidal hipercinética, né, de hemibalismo. Então, são movimentos involuntários por lesão do núcleo rubro. Então, esse aqui são os pedúnculos cerebrais, que é a parte mais anterior do mesencéfalo. Aqui, então, na fossa interpeduncular, está saindo o terceiro, e o quarto está vindo aqui atrás, dando uma volta. Também é chamada de cruz cérebro ou de base pedúnculo. O pedúnculo cerebral, então, do mesencéfalo, vai fazer parte da via motora, né? Então, o primeiro neurônio, o neurônio motor superior, ele vai estar passando pelo pedúnculo, tá vendo? Para fazer a via piramidal, para cruzar na decussação, trato córtico espinhal, né? Então, e vai fazer, então, a sinapse com o neurônio motor inferior para inervar a musculatura estriato-esquelética. Pelo mesencéfalo também vai estar passando as vias ascendentes, né? Então, a via espinotalâmica, tanto a anterior quanto a medial, já vão ter se tornado leminisco espinhal na altura do mesencéfalo. E vai passar aqui no tegmento, na sua parte mais posterior. Então, revendo aqui, a outra via ascendente, né, a via de propriocepção consciente de tato epicrítico, vai estar passando pelo mesencéfalo também no tegmento do leminisco medial. Então, o que a gente encontra no mesencéfalo? Então, a lâmina quadrigêmea, que vão ser os colículos superiores e inferiores, né? O aqueduto cerebral, por volta do aqueduto, tem uma substância cinzenta periaquedutal, que a gente chama ela de portal da dor. Por que portal da dor? Porque é uma via descendente. Então, as vias sensitivas são ascendentes, né? Essa via não, ela é descendente e controla de forma ativa o quanto que a gente sente dor. Então, ela é estimulada pelas famosas endorfinas. Então, as endorfinas, quando a gente fala que a gente está com o sangue quente, né? A gente não sente dor por causa da ativação da substância cinzenta periaquedutal. E pacientes com dores crônicas, a gente pode ativar essa substância cinzenta periaquedutal com alguns remédios, né? Inibidores de recaptação de serotonina e de noradrenalina. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, essa daqui, olha. Essa daqui é a substância cinzenta periaquedutal, né? O próprio nome diz, fica em volta do aqueduto. O tegmento, então, vai do aqueduto até a substância negra. A gente tem os núcleos rubros, substância reticular, ativador ascendente, e a substância negra. Pedúnculo cerebral, a gente vai ter o trato córtico espinhal, e, voltando para o tegmento, a gente tem a via espinotalâmica, né, pelo leminisco espinhal, a via de propriocepção consciente de tato epicrítico, pelo leminisco medial, e o núcleo dos nervos cranianos, terceiro e quarto. Então, aqui a gente está na altura do colículo superior, por que eu sei? Porque eu estou vendo o núcleo rubro, e aqui os núcleos do terceiro. E o leminisco espinhal,
Aqui o leminisco medial. Então, dor, temperatura, tato protopático e pressão. E aqui, propriocepção consciente e tato epicrítico. Substância reticular ativadora ascendente, responsável pelo nosso estado de vigília, né? Pelo nosso nível de consciência. E núcleo rúbeo, da via extrapiramidal, né? Que então vai dar o tônus da nossa musculatura proximal, e uma lesão dele pode ter uma síndrome hipercinética, né, de hemibalismo. Substância negra, que vai dividir o tegmento do pedúnculo, e a sua degeneração causa a doença de Parkinson. E o pedúnculo cerebral, que vai ser onde que vai estar passando o trato córtico-espinhal. Vamos falar, então, agora um pouco da ponte, né? Os nervos que saem da ponte. Então, trigêmeo, abducente, facial e vestíbulo coclear. Lembrando, o trigêmeo sai do braço da ponte, os outros saem do sulco bucopontino, mais medial o abducente e lateral o sétimo e oitavo. Então, a ponte, ela vai ser dividida em base da ponte e tegumento. A base da ponte é mais fácil de identificar aqui em sagital. Essa parte, assim, mais gordinha, parece uma barriga, tá vendo? Essa é a base da ponte. Na base da ponte, a gente vai ter, então, as vias do trato córtico-espinhal, são essas duas aqui, e a gente vai ter os núcleos pontinos, que vão fazer, então, a conexão com o cerebelo pelo braço da ponte, pelo pedúnculo cerebelar médio, né? Então, são fibras horizontais aqui, no sentido horizontal, que vão para o cerebelo. Então, aqui o trato córtico-espinhal, que eu já falei. Vamos ver ele, então, na via, né? Então, aqui então, a base da ponte participa da via motora dessa maneira, trato córtico-espinhal. Então, vai estar passando aqui, né? Giro pré-central, coroa radiada, cápsula interna, no mesencéfalo, pedúnculo cerebral, parte mais anterior do mesencéfalo, na ponte, na base da ponte, parte mais anterior da ponte, depois nas pirâmides do bulbo, que vai estar decussando aqui, vai estar descendo, então, pelo funículo lateral, até o neurônio motor inferior, no corno anterior da medula. E as vias sensitivas, então, a mesma coisa. Na altura da ponte, e os tratos penitalâmicos anterior e lateral vão se unir para formar o leminisco espinhal. Então, aquela mesma coisa. Primeira célula do gânglio da raiz dorsal, pseudo-unipolar. Segunda célula no corpo posterior da medula, vai cruzar na medula, sobe, então, pelos dois tratos, né, penitalâmico anterior e lateral, e vai se unir na ponte para o leminisco espinhal. Depois passa pelo mesencéfalo, faz a conexão a sinapse no tálamo e vai para o giro pós-central. E aqui a via, então, de tato epicrítico para percepção consciente. Aqui o primeiro neurônio no gânglio da raiz dorsal, célula pseudo-unipolar, vai subir sem cruzar, só pelo funículo posterior, né, fascículo gráfico cuneiforme, faz a primeira sinapse, então, aqui no núcleo gráfico cuneiforme, cruza nessa altura do bulbo, né, na junção bulbo medular, e vai subir aqui, então, pelo leminisco medial, passando pela ponte aqui, o leminisco medial, pelo mesencéfalo, sinapse com o tálamo, grande relé sensitivo, e depois para o giro pós-central. Então, na base da ponte, a gente tem o trato córtico-espinhal, também tem as fibras para o cerebelo. No tegmento da ponte, a gente vai ter a formação reticular ativadora ascendente, o trato espinotalâmico, o leminisco medial e os núcleos dos nervos cranianos. Então, o núcleo do trigêmeo, núcleo do abducente, núcleo facial e o núcleo vestibular e coclear. Tá? Então, o pedúnculo cerebelar médio vai ser o braço da ponte, a ponte vai se abrir no quarto ventrículo. Então, a ponte está na frente, é o assoalho do quarto ventrículo. Vamos olhar aqui, então, vamos identificar isso tudo. A gente viu o quarto ventrículo, na frente dele, a gente tem o tegmento da ponte e a base da ponte. A base da ponte vai formar o braço da ponte, o pedúnculo cerebelar médio, e aqui a gente tem o trato córtico-espinhal. No tegmento da ponte, como todo o tronco, a gente tem a substância reticular ativadora ascendente.
Na ponte, especificamente, ela também controla a movimentação horizontal dos olhos. Aqui a gente tem o leminisco medial, da via de propriocepção consciente e de tato epicrítico. E aqui a gente tem separado, tá vendo? Está separado a espina talâmica anterior e lateral que vão se unir para formar o leminisco espinhal. Mais ou menos na parte mais posterior, aqui no colículo facial, a gente tem o núcleo do abducente. E por que chama colículo facial? Porque o núcleo do facial aqui, ele vai emitir os seus axônios em direção posterior, vai dar uma volta aqui, vai formar, então, o colículo facial para estar saindo aqui de lado. Tá certo? E na parte mais lateral aqui, a gente vai ter o núcleo vestibular e o núcleo coclear. Então, importante para o controle respiratório, por conta da substância reticular, não movimentação ocular também. E o reflexo corneano. O reflexo corneano, ele acontece todo aqui. A sensibilidade é pelo núcleo principal do trigêmeo, né, a aferência do reflexo corneano, e a eferência pelo facial. Então, esse aqui é o núcleo do trigêmeo, esse aqui é o núcleo do facial. Então, revisando, a base da ponte, né, em inglês ponte própria, a base da ponte, vai ter o trato córtico-espinhal, pedúnculo cerebelar médio, o quarto ventrículo vai estar atrás da ponte, no tegmento a gente vai ter substância reticular ativadora ascendente, os tratos espinotalâmicos, o leminisco medial e os nervos cranianos, né, trigêmeo, abducente facial e vestíbulo coclear. Vou repetir. Bom, vamos passar aqui então, por último então o bulbo, né, em inglês medula, é o bulbo. Quais são os nervos que saem do bulbo? Então, no sulco lateral anterior, o hipoglosso, no sulco lateral posterior, o glosso faríngeo, vago e acessório. Então, essa parte mais anterior aqui do bulbo, entre os sulcos laterais anteriores, vai ser a pirâmide do bulbo, que é onde vai estar passando o trato córtico-espinhal. Só vai decussar aqui embaixo, tá? Na parte mais inferior do bulbo. Então, aqui, trato córtico-espinhal, decussando entre o bulbo e a medula de C1. Tá vendo? Aqui, novamente, é o neurônio motor superior, vai estar decussando entre o bulbo e a medula cervical, na junção bulbo-medular. A oliva é onde vai estar o núcleo olivar inferior, que vai fazer conexão, então, com o núcleo rubro e com o núcleo denteado do cerebelo, para formar o triângulo de Guillain-Mollaret. Então, para a gente identificar a oliva, ela vai estar logo lateral à pirâmide. Esse aqui é o núcleo olivar inferior. Também vai ter relação com o bulbo, o quarto ventrículo, né? Então, o assoalho do quarto ventrículo, a sua parte mais inferior, é constituída pela parte posterior do bulbo. A gente também tem a substância reticular ativadora ascendente, no bulbo principalmente, que ela vai ser responsável, então, pela respiração, essa é a área, então, respiratória e cardiovascular. Então, isso daqui, uma lesão aqui no bulbo, quando a gente tem aquela herniação das tonsilas cerebelares, que eu falei com você, vai comprimir a substância reticular nessa altura, e o paciente pode parar de respirar ou ter uma parada cardíaca. Então, novamente, né, via espinotalâmica, ela vai estar passando aqui pelo bulbo também, né, vai estar logo lateral e posterior à oliva, espinotalâmica lateral, né, e aqui o leminisco medial. Então, vai cruzar, né, a via de tato epicrítico e propriocepção consciente, vai cruzar na junção bulbo-medular, né, na altura do núcleo gráfico uniforme, e vai formar, então, o leminisco medial. Então, no bulbo já é leminisco medial. Então, relembrando aqui, né, revisando, no bulbo a gente vai ter a pirâmide, com o trato córtico espinhal, a oliva, com o núcleo olivar inferior,
quarto ventrículo vai se relacionar com o bulbo, na parte mais posterior do bulbo, né? O bulbo é o assoalho, quarto ventrículo, sua parte inferior. O bulbo também tem substância reticular ativadora ascendente, onde vai estar o centro respiratório e o centro cardiovascular. A gente vai ter as vias espinotalâmicas, vai ter o leminisco medial, da via de propriocepção consciente, e os nervos cranianos baixos, que a gente chama, que é o glosso faríngeo vago acessório e o hipoglosso. Então, revendo aqui, a pirâmide com o trato córtico espinhal, aqui o leminisco medial, da propriocepção consciente, aqui o núcleo olivar inferior, espinotalâmica lateral, e aqui o quarto ventrículo. Essa é muito importante, então, a parte dos nervos cranianos no controle da língua, pelo hipoglosso, da laringe e da faringe, pelo glosso faríngeo e pelo vago, tá? Então, vai fazer o reflexo do vômito, responsável pela deglutição, e os núcleos de controle cardiovascular e respiratório. Então, uma grande revisão aqui de tronco, né? Um corte aqui, então, de novo, do mesencéfalo. Na altura do colículo superior, a gente vai ter o tecto do mesencéfalo, que vem até aqui, no aqueduto, substância cinzenta periaquedutal, com o portal da dor, os núcleos do terceiro, né, o núcleo motor do terceiro, do oculomotor, e o núcleo de Edgar-Westphal, que é parasimpático, leminisco espinhal, aqui atrás, leminisco medial, mais anterior medialmente, então dor e temperatura, tato epicrítico e propriocepção consciente, núcleo rubro, são essas duas bolinhas mais avermelhadas, que vai fazer parte das vias extrapiramidais, substância negra, que a sua degeneração é a causa da doença de Parkinson. Isso daqui tudo é tegmento, né? Então, entre o aqueduto e a substância negra é tegmento do mesencéfalo. E anteriormente a gente vai ter os pedúnculos cerebrais, onde vai ter as fibras da via córtico-espinhal. Um corte aqui na ponte, então. A gente vai ter a base da ponte, também com as vias córtico-espinhais, e com o braço da ponte, que é o pedúnculo cerebelar médio, né? As vias pontos cerebelares, córtico, pontos cerebelares. Aqui, então, o leminisco medial, da propriocepção consciente, e aqui o leminisco, ainda não é leminisco espinhal, né? Ainda não se uniram, espinotalâmico lateral e anterior. Tá certo? E aqui um corte, então, no bulbo, a gente vai ter as pirâmides, com o trato córtico espinhal, a oliva com o núcleo olivar inferior, leminisco medial, espinotalâmico lateral, e aqui o quarto ventrículo. Uma forma legal de a gente revisar isso é pelas síndromes alternas, então, as síndromes de tronco, né? Então, a síndrome de Weber, o paciente vai ter uma hemiplegia contralateral e uma lesão do terceiro, né? Então, a lesão do terceiro vai causar midríase e uma abdução, né? Porque o abducente vai prevalecer. Então, desvio lateral do olho acometido, ipsilateral, com midríase, ptose e hemiplegia. Essa é a síndrome de Weber. A síndrome de Benedict é a síndrome de Weber mais a lesão do rubro, que vai ter, então, movimentos involuntários, tipo hemibalismo. Síndrome de Benedict. E essa síndrome da lesão dos colículos superiores, os colículos superiores são responsáveis pelo desvio vertical do olhar. Então, lesão de colículo superior é muito comum em hidrocefalia ou tumores dessa região, vai ter a síndrome de Parinot. A síndrome de Parinot vai ser um desvio conjugado do olhar para baixo, né? É o olhar do sol poente, é a síndrome de Parinot. Então, agora, as síndromes da ponte. Então, a síndrome de Raymond vai pegar a base da ponte, né? Então, vai acometer o trato córtico-espinhal. Então, o paciente vai ter uma hemiplegia contralateral. E ipsilateral vai ter, então, uma paresia do abducente, porque vai ter a lesão do abducente. Então, você tem um desvio medial do olho acometido, né? Porque vai prevalecer o reto medial, já que você não vai ter mais o reto lateral do abducente. A síndrome de Foville, então, você vai ter lesão das vias extrapiramidais, então o paciente tem uma certa hemiparesia, além da lesão do facial. Então, o paciente tem hemiparesia contralateral,
e facial ipsilateral. Facial periférico, tá? Porque aqui, olha, já está neurônio motor inferior, então é facial periférico. Lembra que eu falei que o facial vai dar a volta no abducente e formar aqui o folículo facial, tá certo? E esse daqui é o abducente. E a última síndrome da ponte, então, é a síndrome de Miller-Gubler. Síndrome de Miller-Gubler vai ter a lesão das vias extrapiramidais, então vai ter uma certa hemiparesia contralateral. Vai ter a lesão do facial, então vai ter facial periférico e ipsilateral, e vai ter a lesão dessa substância reticular aqui. Essa parte da substância reticular a gente chama de centro do olhar conjugado horizontal, ou formação reticular contínua paramediana. Então, o paciente não vai conseguir fazer o olhar conjugado, tá vendo? Para o mesmo lado. Então, ele vira para um lado, mas ele não consegue virar para o outro lado. Então, vai ter um defeito do olhar conjugado horizontal, para o lado da lesão. E as síndromes do bulbo, então, para finalizar, vai ter classicamente a síndrome de Dejerine e de Wallenberg. Dejerine vai pegar o trato córtico espinhal, então o paciente vai ter uma hemiplegia contralateral. Por que contralateral? Porque só vai decussar na transição bulbo-medular. Então aqui ainda é contralateral, a hemiplegia. E a lesão do núcleo do hipoglosso. Quando você tem a lesão do núcleo do hipoglosso, a língua ela vai ter um desvio contralateral em repouso, mas quando você pede para o paciente colocar a língua para fora, vai ter um desvio ipsilateral. E a síndrome de Wallenberg, a síndrome dorsolateral do bulbo. Então, você vai ter a lesão aqui, principalmente do núcleo ambíguo, então vai cometer o glossofaríngeo vago, vai ter uma disfonia, uma disfagia, e vai ter a lesão, então, do pedúnculo cerebelar inferior. Então, vai ter ataxia também. Ataxia, disfonia e disfagia, é a síndrome de Wallenberg. Então é isso, pessoal. Foi bem extensa também a aula, maior do que eu previ. Mas é isso aí. Essa daí é Emily, que está no terceiro período do Pitágoras. Foi o motivo pelo qual eu fiz essa revisão.